E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a um novo episódio aqui no Sua Motivação Diária, com novidade, porque estamos de quadro novo. Esse quadro, ele vai ter o objetivo, da gente trazer algumas notícias aí interessantes que, de alguma forma, estão relacionadas à motivação, inspiração, seja boas ações ou histórias inspiradoras que podem, de alguma forma, mudar a nossa perspectiva de vida, né? Ou até mesmo inspirar a gente pelo nosso dia, pela nossa semana. E também a novidade que eu estou trazendo um amigo aqui, Adriano Romão, Fala pessoal, beleza? pra gente comentar essas notícias, porque, assim, eu não sei você, Adriano, mas assim, geralmente eu nunca pesquiso notícias boas, né? O que chega pra mim é sempre, e eu imagino que pra maior parte da população é notícia ruim, é calamidade. Nunca nada muito inspirador, né? Porque normalmente elas não existem, né? Assim, as notícias inspiradoras elas não são vendidas, né? Elas não são. A gente não consegue produzir essas notícias e vender no jornal igual as outras notícias catastróficas. Então, por isso que a gente vê pouco. Mas é bom fazer esse exercício aí. Tem também o lance do algoritmo, né? Porque o máximo que você vai fazer com uma notícia boa é dar um like, né? A notícia ruim, você dá um like, você comenta revoltado 5 vezes, você responde um monte de gente naquele post, você compartilha aquele post. E isso faz com que o algoritmo identifique como engajamento e ele entrega para mais pessoas. Então, não só isso acontece de forma passiva através da televisão, né? Só o fato de você já estar assistindo, dando audiência, eles vão continuar trazendo notícias ruins, mas também acontece de forma ativa nas redes sociais quando a gente interage. E é por isso que eu pensei nesse quadro, né, pra gente trazer algumas histórias aí. E não necessariamente vão ser histórias recentes, até porque dificilmente a gente, mesmo que seja antiga, é provável que as pessoas nem tenham ouvido falar, né, já que se tratam de notícias boas e tudo mais. Então, vamos para a primeira notícia de hoje. A primeira notícia é que Lloyd Martin, de 19 anos, ele tem síndrome de Down e fez história como a pessoa mais jovem com deficiência a terminar a Maratona de Londres. Ele não só concluiu a maratona, que tinha 42,47 quilômetros, como também ganhou a plaquinha do Guinness World Records. Como é que é em português mesmo? Livro dos Records. Porque ele foi a primeira pessoa com alguma dificuldade intelectual a terminar uma maratona. Pelo menos a mais jovem, né? E ele ganhou esse título também. E, nas palavras dele, ele está alcançando um sonho. E o interessante é que a mãe dele já era atleta, né? Então ela, a partir do momento que ele demonstrou interesse ali na maratona e queria fazer essa realização, a mãe deu todo o apoio que ele precisava, inclusive a organização das Olimpíadas da Grã-Bretanha ajudou ele a se preparar para a corrida, o que fez com que ele conseguisse bater esse recorde aí. Inclusive, para quem quiser ver a foto, vídeos das notícias que estamos comentando, vai estar lá no Instagram do Sua Motivação Diária, que é @smotivação diária, só que sem cedilha e acento, tá? Então, S Motivação Diária, você pode ver tudo o que a gente está falando lá. E assim, não sei se você sabe, Adriano, mas o síndrome de Down ele tá relacionado também a uma condição motora, né? Então, tipo assim, apesar das limitações dele, ele fez algo que muitas pessoas que não têm essas limitações não fariam, não teriam a coragem de fazer e nem a força de vontade pra fazer, né? Exato, exato. Bom, muito interessante. Realmente um exemplo de superação. Mas é um exemplo de superação assim, para além da necessidade, né, especial que ele possui. Assim. Porque, na verdade, o que a gente precisa promover e o que a gente cada vez vê mais pessoas trabalhando em cima é para que haja inclusão. São pessoas, né, que existem na sociedade, existe uma população de pessoas portadoras dessa síndrome e o nosso papel enquanto pessoa, né, enquanto sociedade é promover a inclusão. A gente precisa entender
que as pessoas portadoras de necessidades especiais, elas pensam, enfim, elas têm necessidades físicas, elas gostam de, né, interação social, elas gostam de comentar sobre diversos assuntos, enfim, elas conseguem compreender os assuntos. Então, assim, a gente às vezes limita as síndromes como se a pessoa não tivesse capacidade intelectual, o que não é verdade, né? Então, a gente precisa começar a entender melhor como que essas pessoas vivem, na verdade. A gente precisa entender que existem sim limitações físicas, como você mesmo mencionou, para se correr, por exemplo, uma maratona, mas que essas limitações elas podem muito bem ser superadas se a gente conseguir adaptar melhor a sociedade para receber essas pessoas, né? É o lance da representatividade, né? Ele não só tá demonstrando que ele é capaz, mas também mostrando que todas as demais pessoas que têm algum tipo de limitação também são capazes, apesar das barreiras sociais que a gente geralmente impõe. E, na verdade, a gente tem uma contra-expectativa, né? A gente acha que as pessoas não seriam capazes de realizar uma coisa dessa, né? Só que é completamente o contrário, como ele demonstra, e ele serve de inspiração para muitas pessoas com deficiência ou não, né? Até porque muitas pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência muitas vezes estão levando uma vida completamente não saudável, né? Se subestimando, dizendo que não é capaz, né? E o objetivo, inclusive, é trazer essa reflexão. Obviamente, a gente sabe que todo mundo tem suas limitações, tá? Então, tipo assim, você não vai acordar amanhã e vai correr uma maratona de 42 quilômetros, não é isso. Mas, de qualquer forma, de uma forma abstrata aqui, a gente tá falando sobre correr atrás dos seus sonhos, né? Não, e também é engraçado assim, porque esse garoto, ele também não acordou um dia e correu uma maratona de 42 quilômetros. Com certeza, né, teve um preparo para isso, né, ele, né, deve ter treinado bastante, preparado o seu corpo e sua mente para poder participar dessa maratona. A questão da motivação, né, é a motivação pela superação de uma necessidade em que normalmente a sociedade põe a par essas pessoas. Então, essa é a principal superação, de que se você tem sonhos, você deve persegui-los, né? Você deve, de alguma forma, trabalhar a sua mente, o seu corpo, enfim, o seu entorno, para que esses sonhos sejam alcançados. Porque existem várias formas de se enxergar a vida. Existe uma forma passiva, onde você aceita todas as coisas que te acontecem, e também existe uma outra forma, que é uma forma ativa, onde você busca aquilo que você almeja, aquilo que você acredita, você trabalha para que você chegue em determinado lugar, né? E porque a vida é isso, ela está passando e você escolhe como vivê-la. Então, uma pessoa, por exemplo, com alguma restrição física, ela pode sentar em cima da restrição física dela e dizer, olha, ela tem todos os motivos, inclusive vários motivos, para poder sentar em cima da sua restrição física e falar, olha, eu não consigo correr uma maratona, infelizmente. E fica por isso mesmo. Mas também existe também a possibilidade dessa pessoa olhar para sua necessidade, para sua limitação física e falar, não, pera, eu tenho essa limitação, mas eu quero buscar tal coisa, então vou trabalhar de alguma forma para que isso aconteça. E a gente vê também a importância das pessoas ao nosso entorno. Então você comentou que era a mãe, né, desse rapaz, que proporcionou a ele, que buscou formas com que ele pudesse estar ali, competir e, consequentemente, treinar e todo o processo para que se corra uma maratona. Uma pessoa que trabalhou para que isso acontecesse. Então, também é importante nessa questão motivacional da gente escolher bem as pessoas que estão ao nosso entorno, porque existem pessoas que vão nos fazer nos apoiar e nos fazer buscar alcançar os nossos objetivos, e vão ter pessoas que às vezes não vão te puxar para baixo, não vão falar que não vai dar certo, mas também vão não ficar neutras. mas
Exatamente, não vão somar, também não vão te atrapalhar, mas também não vão somar na sua experiência. Então a gente precisa também buscar pessoas, estar cercado de pessoas que apoiem os nossos sonhos e que contribuam para que a gente realize os nossos sonhos, né? Porque a vida ela é feita de altos e baixos. Então no dia eu vou estar bem, e aí, enfim, vou conseguir fazer todas as coisas que eu gostaria de fazer, mas um dia eu não vou estar tão bem assim. E aí eu preciso de gatilhos, eu preciso de pessoas, coisas, enfim, que me ajudem a manter a constância de uma atividade física, de uma, enfim, de uma atividade que a gente queira realizar, de um hobby. A gente precisa desses estímulos para que a gente continue fazendo aquilo mesmo nos dias em que a gente não se sente capaz, sabe? Então, a gente precisa nos rodear de pessoas assim, como, né, a mãe desse rapaz que trabalhou e proporcionou para ele uma forma dele atingir o objetivo dele de poder competir numa maratona. Inclusive, Adriano, você tocou num ponto aí que muito importante, que vamos dizer assim, o primórdio do podcast, sua motivação diária, que para os ouvintes que estão escutando, apesar do Adriano ser meu amigo, ele nunca escutou meu podcast, tá? Então fica aqui a crítica. E qual que é a origem do meu podcast? Ele surgiu justamente dessa ideia dos gatilhos, porque era um conteúdo que eu pensei, poxa, se tivesse um programa que me incentivasse a ir na academia, a fazer as coisas que eu tenho que fazer durante o dia, a trabalhar o que eu tenho que trabalhar durante o dia, me inspirar de alguma forma a viver uma vida melhor. Então, eu não achei nada nesse aspecto assim que atendesse esse conteúdo que eu estava buscando, então eu falei, então eu vou criar. Então, justamente essa é a origem do sua motivação diária, que é ser, de alguma forma, um gatilho para a pessoa que já está com vontade de se movimentar, né? Em vários aspectos da vida, seja no pessoal, no físico, no educacional, etc. E o ponto que mais me pega nessa notícia é que ele tem só 19 anos, né? Eu, com 19 anos, eu tava jogando videogame, eu não tava nem aí pra corrida, não. Inclusive, com 27 anos, eu ainda tenho muita dificuldade de ter uma rotina de exercícios ativa que eu realmente quero ter, né? Então, tipo assim, ele já começou desde cedo e com certeza vai ser significativo na saúde e na qualidade de vida que ele vai ter, né? Eu corroboro com a sua questão de dizer que quando eu era mais novo, eu tinha uma rotina de atividade física muito melhor do que o que eu tenho hoje em dia. Quando eu era mais novo, enfim, praticava esportes, jogava futsal, eu gostava de vôlei, handebol, basquete, enfim. E depois, enfim, conforme a gente entra na faculdade, as coisas vão acontecendo, as coisas da vida adulta vão te chamando, você começa a abrir mão de algumas coisas que para você talvez não sejam tão importantes. Mas hoje eu vejo a falta que faz uma atividade física. Assim. Eu tenho também 27 anos e às vezes eu canso de andar poucas ruas. Então, assim, a atividade física ela é essencial não só para a gente ficar malhado, bonito, gostoso. Isso é um acréscimo da consequência da atividade física, mas a atividade física regular em si, ela tem outras propriedades de saúde mesmo, né? Então, que são muito mais importantes, inclusive, do que a estética propriamente dita. Então, essa questão de manter uma atividade física de forma regular realmente é uma dificuldade que a gente enfrenta na sociedade, não só de hoje em dia, né, mas também na sociedade de hoje, manter essa atividade física regular em prol da saúde. A gente tem, por exemplo, muitas pessoas que fazem um trajeto muito grande do trabalho, então elas caminham muito, ou enfim, ou suas atividades estão atreladas a coisas que requerem do seu corpo um pouco mais, então essas pessoas estão talvez um pouco mais preparadas
para começar, por exemplo, a fazer uma corrida ou alguma outra atividade física. Mas com o aumento também dos trabalhos remotos, né, do home office, enfim, de você desenvolver todas as suas atividades num computador ou num celular, enfim, com o aumento dessas profissões a gente também teve um decréscimo, né, da atividade física relacionada a esse deslocamento de trabalho, enfim, em você estar em contato com outras pessoas, você ir, sei lá, você sair de casa, ir ao mercado, voltar para casa, você, enfim, se arrumar, ir para o seu trabalho, voltar do seu trabalho, e aí no seu trabalho, sei lá, às vezes é um prédio, uma escola, um corredor enorme que você tem que percorrer. Eu, por exemplo, quando eu estudava na UFES, eu não precisava, não me sentia, não sentia a necessidade de praticar uma atividade física, porque o meu prédio era o último da universidade. Então, assim, eu tinha que percorrer a universidade inteira até chegar ao meu prédio. Então, fazia esse trajeto pelo menos 4 vezes ao dia, que eu tinha que ir pro prédio, voltar pra RU para almoçar, voltar pro prédio e depois ir embora. Só que agora que, enfim, faço um pouco de trabalho em home office, eu não tenho mais esse deslocamento. E aí? Para onde vai essa atividade física, né? Então, são pontos realmente relevantes. Eu queria fazer um outro comentário em relação à síndrome de Down. Eu tive o prazer de conhecer algumas pessoas portadores dessa síndrome. Uma menina, inclusive, estudou na minha sala no ensino fundamental. Ela era muito mais velha do que a gente, da turma, mas ela tinha uma compreensão, e eu queria exemplificar isso, né? Que ela tinha uma compreensão do universo à sua volta. Então, ela tinha uma dificuldade no aprendizado para a idade dela, mas o aprendizado dela não era prejudicado na nossa sala, né? Então a gente aprendeu muito com ela, a gente se divertiu muito com ela, ela participava de todas as atividades, participava da educação física. Então isso, para mim, quando eu tinha lá, sei lá, meus 10, 11 anos, isso foi muito importante, ter uma pessoa durante o meu ano regular da escola para eu poder vivenciar aquilo ali e entender, enfim, um pouco melhor sobre como funcionava. E eu também tive um amigo, um amigo que a gente até tem em comum, né? Na minha época de mocidade mesmo, que, enfim, aprendi diversas coisas com ele. Embora ele tivesse uma dificuldade na fala, a compreensão dele era grande, assim, sobre os assuntos que a gente conversava, sobre enfim, futebol, religião, escola, todos os assuntos que a gente conversava, ele se fazia presente. Embora ele tivesse uma dificuldade de comunicação através da fala, ele conseguia se comunicar de outras formas, né? Então a gente conseguia entender o que ele queria dizer do jeito dele, e isso também foi muito importante para minha formação, né, enquanto ser humano. Então a gente precisa, novamente, né, só reiterando esse ponto, que a gente precisa trazer essas pessoas para perto da gente. A gente conhece talvez um parente ou algum conhecido, a gente precisa incluir essas pessoas, porque muitas vezes não só a pessoa portadora, né, da síndrome, mas também os familiares em volta, às vezes ficam meio isolados, né, porque exige um tratamento especial, sim, mas também exige que a gente, enquanto sociedade, faça um esforço para compreendê-los, né? A gente precisa trabalhar de mão dupla. Então, e foi muito importante na minha vida essa experiência. E eu tenho, pela minha experiência, eu tenho certeza que ambos, se necessário e se tivessem vontade, conseguiriam também correr uma maratona, porque tem uma força de vontade e tem capacidade mesmo para tal, sabe? Tem habilidade e capacidade para tal. Então, assim, às vezes a gente não pensa sobre como funciona a vida dessas pessoas. E aí a gente acha que, ou de duas uma, né? Ou a gente acha que elas não existem, ou a gente acha que é um sofrimento sem fim e que elas não conseguem produzir nem fazer nada, o que é uma grande mentira, né? Elas são
excelentes pessoas para produzir, são pessoas extremamente criativas também, né? E são pessoas que estão na nossa sociedade, existem números sobre isso, mas que muitas vezes a gente não vê porque fica distante do nosso dia a dia e a gente cada vez mais exclui essas pessoas do nosso cotidiano. Então fica a nossa ressalva aí para fazer a nossa parte de incluir as pessoas no nosso meio, sempre que possível, e inclusive o conselho da Organização Mundial de Saúde de fazer pelo menos 150 minutos a 300 minutos de exercício semanal. Fechou? Então, próxima notícia. Essa daqui, não sei se isso deveria inspirar muitas pessoas, porque isso aqui foi deveras perigoso demais. Basicamente, um carro estava pegando fogo na rodovia, depois que o cara perdeu a consciência na estrada, e um grupo de umas 6 pessoas fazendo de tudo para tirar o cara de lá, enquanto o carro pegava fogo loucamente. Apesar de muito arriscado, esse tipo de atitude vai de contrapartida ao tanto de violência que a gente comentou no início do podcast, que a gente vê nas redes sociais, na televisão e etc. Isso e coisas relacionadas a animais me faz ter um pouquinho de esperança na humanidade. Então eu acho, de certa forma, motivador saber que tem pessoas que estão dispostas a arriscar a sua própria vida para salvar estranhos, cara. Porque eu fico imaginando se fosse eu no lugar do cara, no lugar de uma pessoa que sofreu um acidente, né, cara? O quão desesperador deve ser. Nesse vídeo que também tá disponível lá no nosso Instagram, segue aí ou então depois olha a descrição aqui. A galera faz o impossível para tentar tirar o cara. Assim, na prática, não conseguiram. Porque se vocês assistirem o vídeo até o final, quem conseguiu socorrer mesmo era o cara especial, o bombeiro lá das estradas, que conseguiu salvar o cara. Mas assim, esse tipo de atitude me faz ter um pouco de esperança na humanidade. Assim, na verdade, como esse é o tipo de notícia que não sai muito nos jornais, né? Quando a gente para poder ouvir o nosso entorno, normalmente tem muitas notícias disso, assim, de pessoas que estão dispostas a ajudar e salvar mesmo vidas quando alguma tragédia acontece. O que ocorre é o que a gente meio que falou, né? Esse tipo de notícia não é o tipo de notícia que vende. Então a gente não está acostumado a ver isso nos noticiários. Mas é muito, muito bom e muito interessante. Deixa a gente bem... É reconfortante saber, né? Que se caso alguma coisa aconteça com a gente, talvez pessoas que não têm relação nenhuma de proximidade conosco possam fazer alguma coisa pela nossa vida, né? Possam tentar alguma coisa pela nossa vida. Inclusive, normalmente quando acontece de alguém, enfim, estar mal ou de ter alguma uma questão relacionada à saúde em ambientes públicos assim, uma coisa que eu normalmente percebo é que às vezes juntam muitas pessoas que não podem contribuir, sabe? E uma coisa que eu normalmente faço eu observo o entorno. Se é uma situação em que eu consigo contribuir, eu me coloco à disposição. Se é uma situação em que eu vejo que existem pessoas melhor capacitadas que eu para poder atuar, eu, enfim, fico na minha e espero essas pessoas, vejo, né, a atuação dessas pessoas no desdobramento daquela situação. Então eu já presenciei algumas vezes isso. A minha esposa, ela é profissional da saúde, então sempre que alguma pessoa está mal por perto, enfim, que tem algum sintoma que demonstra na feição algum tipo de mal-estar, ela se oferece, né? Pergunta se está bem, pergunta se está tudo certo. Eu, como entendo menos, sei cuidar menos da pessoa, eu fico esperando. Eu espero. Mas é bom saber que existem essas pessoas que trazem esse olhar, né? Então, se um dia eu estiver mal, enfim, acontecer alguma coisa comigo,
eu gostaria também que essas pessoas existissem, né? Eu gostaria que tivesse alguém que me observasse e visse, cara, esse cara não tá bem. É, e me perguntasse, você tá bem? Você precisa de alguma coisa? Sabe? Mesmo que eu esteja e só aparenta não estar, eu posso só responder, não, obrigado, tá tudo certo, tá tudo bem. Agora, e se eu não tiver, né? Se eu tiver, enfim, passando ali tendo, sei lá, algum princípio de desmaio, ou esteja tendo alguma emergência que precise ser levado ao hospital, por exemplo. Então é muito interessante. Claro que nesse caso específico é uma situação de extremo risco, né? Onde o fogo está tomando conta do carro e a gente vê mesmo o desespero das pessoas em querer tirar aquele cara dali e precisa. O desespero muitas vezes ele não é a solução para se resolver emergências, mas ter pessoas no entorno preocupadas já diz alguma coisa sobre para onde caminha a humanidade, né? Mas, enfim, se a gente puder dar algumas dicas aqui sobre essas questões, o que eu diria é o seguinte: se você vê alguma situação de emergência, primeira coisa que você vê que não tem nenhum profissional ali por perto, chama a emergência, eles sabem como atuar, deve ser o primeiro passo. Depois a gente presta todo o apoio necessário àquela pessoa ou grupo de pessoas que está ali e que a gente possa contribuir, né? Que, às vezes algumas situações vão além do que a gente consegue contribuir. Mas acho que só da gente não passar despercebido perante situações como essa já diz alguma coisa sobre como que a gente tá. Então, às vezes, a gente vê, né, uma batida de carro, e aí tem vários carros que passam devagarzinho ali do lado só para ver o que está acontecendo. Meu amigo, se você não vai parar para ajudar, segue seu caminho. Faz ali, se você for uma pessoa religiosa, faz ali a sua oração, enfim, e segue seu caminho. Agora, se você, né, tiver condições de ajudar, para seu carro, vê o que aconteceu, se você pode contribuir de alguma forma, se informe sobre como agir em determinadas situações de emergência. Se você, por exemplo, é uma pessoa que viaja muito de carro, se informe como fazer primeiros socorros para caso precise algum dia. Esteja ciente, por exemplo, coisas simples que eu acho legal da gente saber. Eu sou uma pessoa muito observadora e eu acho que algumas coisas simples que é legal da gente saber, por exemplo, você está trafegando numa rodovia. Existe a possibilidade de acontecer um acidente. Isso é normal. É normal no sentido de, estatisticamente, existem acidentes, então a probabilidade de você passar por um acidente, ela existe. O que eu normalmente observo? Se eu estou numa rodovia, por exemplo, privada, que tem pedágio, eu observo qual que é o número do responsável por aquela rodovia. E aí, se acontece alguma emergência, você tem como ligar para aquele número e falar que em tal quilômetro tem um carro acidentado, por exemplo. É bom saber o número dos bombeiros, sabe? São pequenas coisas. É bom saber, por exemplo, em qual rodovia você está, porque às vezes num acidente pela estrada, você precisa estar no telefone, precisa passar informação de onde que o acidente ocorreu e você não sabe nem onde você está. Então são pequenas coisas que contribuem, sabe? Contribuem com a efetividade de uma situação de emergência. Inclusive fazendo link com o que a gente falou lá no início, né? Sobre as pessoas que somam, que são neutras ou negativas na nossa vida. O que a gente mais vê quando acontece alguma coisa com alguém na rua e tudo mais é um monte de gente neutra, né, em volta da pessoa, que não tá ali nem para somar, mas tá ali neutro, atrapalhando as pessoas que realmente podem ajudar, né? Então é importante fazer essa reflexão aí, se a gente realmente pode ajudar a pessoa, para também não atrapalhar, porque às vezes, mesmo não querendo atrapalhar, as pessoas costumam atrapalhar. E outra coisa que você falou aí, que apesar da boa vontade de todos os presentes para tentar salvar o cara, o que realmente salvou o cara foi ter ligado pro segurança da rodovia, né? Que foi o responsável por chegar ali e conseguir tirar o cara dali. Então, é muito importante todas essas reflexões aí que a gente trouxe, não atrapalhar e sempre buscar a forma mais efetiva e segura
né? E precavida, né? Vou ligar pra emergência, pro bombeiro, pro policial, antes de fazer qualquer coisa, né? A próxima notícia me pega muito. É o tipo de notícia que eu gosto, assim. Que é pela primeira vez um abrigo, deixa eu ver, da Pensilvânia. Depois de quase 50 anos de existência do abrigo, pela primeira vez ele estava vazio, sem nenhum animal. E só essa informação pega bastante, porque um dia eu ainda vou ter um abrigo para resgatar animais. Essa notícia me deixa muito feliz, porque muitas vezes as pessoas elas negligenciam, às vezes tratam os animais de rua como um problema, sendo que é um problema causado por nós mesmos, né? São seres humanos que abandonam, que não fazem a sua parte, perdem os animais e acaba trazendo essa questão de vários animais na rua e tudo mais. Então, tipo assim, se cada um fizer a sua parte, né? Resgatar um animalzinho na rua, ajudar na adoção de um animal, a gente não teria cenários como esse. Inclusive, Adriano, aqui em Viçosa, na universidade, tava tendo muito caso de cachorro na rua. Só que teve um ponto que tinha um senhor caminhando pela universidade e um cachorro atacou ele. Tipo assim, atacou feio. Abriu o braço dele, literalmente. E aí só aí começaram a tomar medidas. A prefeitura começou a tomar as medidas cabíveis. Mas o ponto os cachorros não têm culpa. 90% dos cachorros é porque foram abandonados. Tem origem na ação humana. E na negligência humana também. E aí eu tava na lanchonete pedindo lanche, quando esse fato tinha acabado de acontecer. Foi na semana do ocorrido. E eu ouvindo a pessoa falar na lanchonete, que tem que matar todos esses cachorros aí. Eu sinto até pena, mas tem que matar mesmo. Como se o ser humano tivesse zero responsabilidade pelo ocorrido, né? Exatamente. A primeira pergunta que se tem que tem que fazer é quem que é o ser racional da parada, né? Com certeza não é o cachorro que tem que pensar sobre se aquilo ali é certo ou não. Quem tem que agir em prol da população de animais é a gente, assim. Não são os cachorros que tem que pensar sobre esse tipo de coisa, que eles não vão montar um conselho dos cachorros e falar o que a gente vai fazer com tantos cachorros abandonados. Não é. Então, assim, isso é uma questão pública, né? E uma coisa que eu acho importantíssima a gente falar sobre animais de estimação de uma forma geral é que as pessoas precisam entender, nós precisamos entender, que animais de estimação, eles têm que fazer parte da nossa rotina como familiares. Porque a gente, às vezes, pensa em animais de estimação como se fosse um brinquedo. E não é um brinquedo. Aquela ali é uma vida que você tem que ter a responsabilidade de cuidar enquanto você tiver, enquanto ela for sobre sua responsabilidade, né? Então, isso é um ponto extremamente importante da gente mencionar, de que quando eu vou fazer uma adoção de algum animal, eu tenho que pensar, eu tenho condições financeiras de arcar com as despesas desse animal, eu tenho condições de tempo para poder cuidar desse animal, eu tenho condições de manter uma rotina com esse animal, porque se a resposta for não, então a gente precisa repensar um pouco se a gente deve adotar ou não, se a gente deve ter, às vezes não adotar, né, mas se a gente deve ter aquele animal ou não, porque animais de estimação, eles não são brinquedos para a gente brincar e depois descartar, como a gente normalmente faz com os brinquedos que a gente tem. A gente precisa ter essa responsabilidade, a gente precisa ter essa consciência. E ver que um abrigo está sem animais é gratificante por 2 motivos, na minha concepção. O primeiro, porque significa que todos os animais que ali estavam foram adotados. Ou seja, que eles foram para famílias com pessoas responsáveis que vão poder cuidar, dar o carinho e dar a atenção necessária a esses animais. E o segundo motivo de ser gratificante é porque significa que não se tem animais abandonados nessa região, né? Porque se existissem animais abandonados, certamente eles estariam indo para esse abrigo ou alguma coisa parecida com isso, né?
E é importante, né, que a gente dê a devida atenção aos animais de estimação. Eu, por exemplo, você sabe bem, eu tenho 4 gatos, e hoje eu trabalho viajando, e é um pouco, assim, pra mim, se eu fosse escolher hoje, eu não teria 4 gatos. Eu teria provavelmente menos. Qual a sua parte na criação dos seus filhos? Exatamente. Como eu trabalho viajando, eu não estou sempre em casa para poder cuidar integralmente dos meus gatos. Mas minha esposa tá lá, então ela cuida. Acaba que de uma certa forma sobrecarrega ela nesse aspecto. Mas a questão é que, uma vez que eu adotei 4 gatos, eu tenho 4 gatos, eu preciso cuidar desses 4 gatos. Então, eu faço o que eu posso. Uma boa parte do meu salário é para alimentá-los e manter a higiene e, enfim, eles bem brincados e com uma casa que atenda às necessidades deles, porque foi uma escolha que eu tive na minha vida. Então, e agora, enquanto os meus gatos, né, os meus filhos de pai de pet, enquanto eles existirem, é uma responsabilidade minha que eu tenho que cuidar e levar essa responsabilidade para frente. Então, a gente precisa começar a pensar nisso, né? Existem vários níveis relacionados aos animais de conscientização, mas a maioria dos problemas sempre vai ter, 99% das vezes vai ter origem na negligência do ser humano, né? E aí você falou um ponto sobre os animais serem da família. Aqui em casa não é diferente. Cada um dos nossos gatos são realmente nossos filhos. A minha mãe, ela chegou a resgatar uma gatinha lá na minha cidade natal. E aí uma pessoa falou, eu quero uma gatinha pra dar de presente pra minha filha. Aí eu falei, já começou tudo errado. Pra dar de presente pra filha. Tipo assim, o gato tá indo pra sua casa. Aí é um presente pra sua filha. Não é tipo uma adoção, né? Alguém que vai fazer parte da sua família. E aí eu falei, vai dar merda. Não foi diferente. A gata acabou voltando. Eventualmente, ela veio aqui pra minha cidade pra gente fazer a adoção dela aqui, porque aqui a galera tem mais responsabilidade e tal. E aí eu adotei pra uma pessoa que também era protetora dos animais, né? Então, tinha uma responsabilidade já. Sabia das necessidades do animal, principalmente do gato, que é um bicho extremamente complexo. Então, só adote um gato se você tiver certeza de que você quer adotar um gato. E, apesar disso, eu vi lá que a casa dela, ela deixava os gatos presos dentro de casa, mas não tinha tela. Eu falei, vai dar merda de novo. Não deu outra, mas eu sempre oriento, se der um problema, devolve pra mim. E não deu outra, ela voltou e, resultado, fim da história, ela agora mora com a gente, né? Porque eu não ia deixar ela ter outro trauma, né? De ficar mudando de casa, sendo rejeitada e tudo mais. E isso se tornou a nossa 6ª filha. Então, tipo assim, vamos ser responsáveis, né? Com os animaizinhos e também buscar fazer a nossa parte sempre que possível. Inclusive, já fica aqui uma oportunidade. Aqui na minha cidade, em Viçosa, tem um projeto filantrópico de resgate de animais que, inclusive, eu vou estar colaborando com eles para produção de um podcast filantrópico. E, cara, eles têm um Apoia-se e é tipo assim, ridículo. Tem, sei lá, 250 reais de apoiadores. Então, eu vou deixar a vaquinha deles aqui, inclusive o Apoia-se dele. Então, vamos ajudar, né, sempre que possível. Se não procura um da sua cidade. Se não com dinheiro, com seu tempo, né? Existem várias formas de ajudar isso aí. E chegar a um ponto de que a gente não vai ter mais animais na rua, nem para prejudicar a vida deles, nem a nossa da sociedade, né? Sem ninguém se machucando no processo. Fechou? Então vamos para última notícia de hoje. A próxima notícia é que esse cara aí, que é o Baird, eu não sei como é que pronuncia o nome dele, Bird, sei lá, ele era um funcionário do Walmart, lá no açougue da Walmart, e ele, por hobby, né, no tempo livre, ele ia lá no campus da universidade, próximo de onde ele morava, para praticar salto de obstáculos, né, correr saltando obstáculos. E o cara, ele resolveu participar dos Jogos de Melrose, que foi em fevereiro.
despretensiosamente. É tipo uma pré-classificação para Olimpíadas, sabe? Então, tipo assim, ele foi lá para curtir, né? Vão ver do que eu sou capaz. Sem patrocinador, sem ser um atleta, sem nada. O cara era um funcionário e no tempo livre ele praticava o atletismo. E ele chegou e ganhou em terceiro lugar, classificando ele como apto a entrar no time olímpico, né? E participar da Olimpíada de fato. E aí, cara, ele falou uma coisa que eu achei muito legal, que ele falou assim, que ele acha que ele foi muito relaxado pra corrida, porque ele não tinha nada a perder, mas muito a ganhar. E aí, o resultado, ele ficou em terceiro lugar, chamou a atenção de todo mundo, mas ele continuou trabalhando no Walmart. Por que eu acho essa notícia legal, assim? Ele continua sem patrocinador e ele tá juntando dinheiro com o trabalho dele, pra ir lá no... Deixa eu até ver aqui, ó. Um atleta sem patrocínio esperando pagar sua ida a Paris, né, para os Jogos Olímpicos de Paris, com seu próprio esforço e salário. E ele diz outra coisa aqui também, que ele permanece dedicado a fazer o melhor que pode, seja na pista ou enquanto trabalha no Walmart. Isso é muito legal porque, a maioria das vezes, a gente tem que abdicar, às vezes até do nosso tempo livre, para correr atrás do nosso sonho, né? É foda. Por exemplo, eu vou me dar como exemplo. Eu gosto muito de podcast, né? E meu podcast já passou de 50 episódios, só que é uma coisa que eu nem tenho previsão de se um dia eu vou poder ganhar dinheiro com isso, se um dia eu vou poder viver disso. E é uma coisa, então, que eu faço no meu tempo livre, né? Então e é um sonho meu que eu tenho. E aí, mas eventualmente a vida cobra, né? Você tem que trabalhar, você tem que cuidar da casa, você tem que fazer o exercício, que é o que a gente já comentou aqui no início do episódio. E você acaba deixando essas coisas de lado. Só que, pra mim, esse cara também é um exemplo de superação, de persistência, de correr atrás dos seus sonhos. Por causa disso, porque ele, apesar disso tudo, ele equilibra uma vida e corre atrás do sonho dele. E teve um ótimo desempenho. Inclusive, eu tô gravando esse episódio aqui, sendo que já faz uns 20 dias que eu não posto nenhum episódio no podcast. E aí, recentemente, eu falei, não, se eu quero, eventualmente, que isso dê certo, eu preciso me dedicar ao máximo. E aí eu falei pra mim mesmo que eu não ia jogar mais joguinho de celular até que os episódios do Sua Motivação Diária tivessem em dia. Porque tem isso também, né? Às vezes a gente fala que a gente tá muito ocupado, mas a gente perde muito tempo com coisas banais, que não são tão importantes assim, que poderiam estar sendo mais bem aproveitados no nosso dia, né? Cara, Olimpíadas é um negócio sensacional, assim. As Olimpíadas têm muitas histórias legais, porque é uma competição mundial, né, que acontece de 4 em 4 anos e que reúne muitos atletas do mundo inteiro. Então, existem diversas histórias muito interessantes de atletas olímpicos que precisam, além do esporte, trabalhar com outra coisa para poder viver. Existem muitos casos assim. Existem muitos casos de atletas que começam realmente com muita dificuldade, porque o mundo hoje globalizado, mas a gente sabe que muitos esportes ainda não têm um apelo comercial, né? Como, por exemplo, o futebol e o basquete, enfim. A gente sabe que alguns esportes eles não têm tanto apelo assim. Então existem muitos atletas que batalham muito para poder chegar às Olimpíadas. Inclusive a gente tem muitos brasileiros que são campeões olímpicos e a gente nem conhece. A gente tem muitos brasileiros que, né, se você for buscar histórias que são campeões olímpicos e hoje passam alguma dificuldade, porque o esporte em si ele não consegue viver do esporte, né? Que é uma paixão. Em alguns momentos isso pode, enfim, ser pesado de se ouvir, né? Sobre as dificuldades de um atleta olímpico, porque às vezes a gente olha para os atletas que estão no topo, né? Que estão lá em cima, brigando para ser os melhores do mundo em suas categorias e tal, mas as Olimpíadas elas movimentam muitos outros atletas que talvez não cheguem ao topo, que não cheguem lá em primeiro, segundo, terceiro, mas estão lá competindo de uma coisa em uma coisa que eles gostam e têm habilidade, como esse rapaz, né? Porque se ele não tivesse habilidade, ele não teria se classificado
para poder ir às Olimpíadas. Então, né? Então, por certo, ele tem a habilidade no atletismo. Tem muitos, assim, como ele, né? Tem muitos por aí. Então, é muito, muito interessante mesmo essa notícia, porque abre os nossos olhos para entender que cada competição de esporte, seja mundial ou regional, ela, como a gente viu na primeira notícia, né? Uma maratona, cada competição ela tem as suas histórias e as suas particularidades. As narrativas elas são muito interessantes, né? Então, assim como esse cara ele tem sonhos, ele foi despretensiosamente, né? E a gente sabe o quanto que às vezes a cobrança ela tem aspectos negativos para quando se vai fazer algo. Então, o fato dele ir despretensiosamente contribui sim, de certa forma, para ele poder ter uma performance melhor. Já sabendo que ele está tentando a sorte de alguma forma, e sem esse peso, contribui com a performance. Então, para poder linkar também um pouco sobre o início que a gente falou de maratona, se serve de motivação, né? Essa questão é o seguinte: às vezes a gente precisa começar despretensiosamente, né? Uma coisa que às vezes é muito difícil da gente colocar na nossa cabeça, que a gente não vai conseguir de primeira, que a gente vai começar a fazer uma atividade física hoje e amanhã a gente não vai ter vontade. E aí, ao invés de se cobrar por não ter vontade, a gente vai e faz um pouquinho. Essa é uma dificuldade que a gente possui de estabelecer metas, e quando a gente não vê essas metas sendo cumpridas, a gente desiste. O bacana está no processo. Então, beleza, eu não consigo correr 5 km hoje, eu também não vou conseguir correr 5 km amanhã. Então, e se eu correr 200 metros hoje, 200 metros amanhã, 200 metros semana que vem? E aí, quem sabe daqui a um mês eu consiga aumentar para 300 metros? Não sei, mas você ir para uma atividade sem a pretensão de que ela seja a atividade mais preciosa do universo também faz com que a gente tenha uma qualidade, né, naquilo que a gente faz. Também faz com que a gente pense assim: poxa, beleza, se deu certo, ótimo, se não deu, bacana, amanhã eu tento de novo. Então, a gente também precisa ter esse olhar com a gente, né? Então, a gente pretende, muitas vezes, chegar em algum lugar, mas esse lugar, às vezes, que a gente almeja está muito distante. A gente tem dificuldade de fazer metas realizáveis, né? Então, às vezes, a gente almeja coisas muito distantes, e aí, para chegar no distante, demora mais, né? Mas se a gente olhar o pouco que se pode fazer todos os dias, talvez seja um caminho mais prazeroso. E uma outra coisa que eu queria comentar sobre, que a gente até também já falou um pouco, são sobre hobbies. Eu vi esses dias um vídeo sobre uma menina falando sobre hobbies, e ela estava falando assim: cara, será que eu não tenho hobbies? Ou será que eu não executo os meus hobbies com constância a ponto de eu enxergar que tenho hobbies? Então, às vezes é isso. Às vezes a gente não está fazendo, enfim, uma atividade física regularmente, mas a gente gosta de correr de vez em quando. Então, isso, a gente se sente bem com isso. Então, por que não separar um tempo da nossa rotina semanal para correr, sei lá, uma vez por semana? Porque, por mais que correr uma vez por semana não seja a atividade física ideal, mas talvez seja um hobby ideal, né? Então, e a gente procure depois uma outra atividade física, mas talvez seja um hobby interessante da gente ter, porque hobbies são importantes, gente. A gente viver a vida exclusivamente para trabalho, coisas para a escola, isso muitas vezes tira o nosso brilho de viver. E o brilho é importante. Então, os nossos hobbies, né, as coisas que a gente gosta, são importantes. Às vezes a gente deixa de lado. A gente deixa de lado coisas que a gente gosta em prol de uma vida que talvez a gente não seja feliz nela. E essa é uma questão que a gente precisa trabalhar
interiormente para entender. Então, sejamos como esse cara. Às vezes a gente vai precisar fazer coisas despretensiosas e às vezes a gente vai ter excelentes resultados. Às vezes a gente vai fazer coisas despretensiosas e vai ser um desastre. Mas tá tudo bem, faz parte do processo. E você imagina que ele fez isso nos Estados Unidos, né? Que tem um cenário de esporte mais desenvolvido que o Brasil. Lá, um atleta, mesmo que não seja o maior atleta de todos, ele vive bem. Agora, você imagina os caras no Brasil, né? Então, tipo assim, tem que ter muita força de vontade para você se superar e se tornar um atleta profissional, né? Inclusive, é uma coisa que eu queria falar no começo do episódio e que eu lembrei só agora. Se você que está nos escutando, tiver alguma história que você acha que de alguma forma pode inspirar as pessoas que escutam um podcast, uma história motivadora sua que você queira compartilhar, você pode mandar tanto por áudio quanto por escrito lá no nosso e-mail, que também é igual o arroba do Instagram, que é smotivaçãodiária, sem cedilho, sem acento, @gmail.com, que a gente vai estar trazendo aqui nos próximos episódios sobre notícia. Fechou? E aí, só mais um comentário final, que é o seguinte, só para o meu público não ficar confuso aí. Porque a gente já com esse quadro aqui de notícias, a gente tem 3 quadros no podcast. E normalmente, para diferenciar, eu coloco capas diferentes. Tá? Então, esse podcast vai ter uma capa diferente. E os de notícia que vão seguir, vão seguir esse padrão. Então, só para caso você fique perdido, assim, não esteja entendendo o que está acontecendo, do nada, um episódio de notícia. Mas, meu conteúdo aqui de motivação sempre busca, de alguma forma, inspirar as pessoas a correr atrás dos seus sonhos, fazer uma atividade física, né, Adriano? Você vai acordar amanhã e dar uma corridinha? Ir na academia? Posso começar assim, né? 20 minutinhos na esteira da academia. Acho que já é o suficiente para poder começar. Eu tenho vontade de um dia fazer uma maratona, inclusive. Eu também. Tá entre o meu checklist de coisas que eu tenho que fazer antes de morrer. Eu também, inclusive. Vamos fazer junto, pô. Inclusive, eu fazia muito isso do que você falou. Aí eu tô na esteira, aí eu falei, hoje eu vou correr 2 minutos. Aí no dia seguinte eu corria 3 minutos. Aí eu acrescentando de minuto em minuto. Até eu estar conseguindo correr bastante. Inclusive, teve um momento que eu tava engajado que eu tava conseguindo correr 50 minutos sem parar. Muito bom. Mas aí eu deixei de lado novamente, aí eu vou ter que começar no 2 minutos de novo agora, pra retomar meu objetivo de correr uma maratona. Então é isso, muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Relembrando, você pode ver todos esses links ou as fotos dessa notícia, tudo aqui na descrição. Vai ter o nosso arroba no Instagram, vai ter os links pro site, vai ter o apoia-se também do podcast para você que quer contribuir pro podcast continuar no ar, lá no nosso apoia-se. E tem também o Orelo, tá bom? Em breve, em algum momento, eu vou trazer episódios exclusivos para os apoiadores. Fechou? No mais é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado do Adriano aí também. Se não, vocês falam aí que não gostou dele, que aí a gente procura outra pessoa pra ficar no lugar dele. Tá certo, foi um prazer inenarrável fazer esse episódio com você. Enfim, que a gente possa cada dia tá buscando e se apoiando e tentando fazer um pouquinho a mais todos os dias, não é isso? Beleza? Muito obrigado. Inclusive, a gente fica no aguardo aí de quem quiser mandar uma mensagem, quiser mandar um áudio para aparecer aqui no podcast contando a sua história motivacional que você acha que de alguma forma pode inspirar outras pessoas. Fechou? Então, muito obrigado e até semana que vem.